Milionário vê mendigo alimentando sua filha perdida. Ao se aproximar, ela diz algo que o destrói. Papai, ele tem o mesmo olhar da mamãe. O que acontece depois revela um segredo que ninguém estava preparado para enfrentar. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva fina castigava o concreto quente da praça central quando Davi viu a menina. Ela estava sentada no banco de cimento, encolhida como se fosse menor do que realmente era. Os olhos arregalados e a roupa fina demais para o clima cinzento. Vestia um vestido azul com detalhes dourados e meias brancas que já não estavam tão limpas. A mochila de princesa caída ao lado, esquecida. Davi parou. Seus pés descalços colaram no chão molhado. Observou ao redor. Nenhum adulto por perto. Nenhum segurança. Nenhum vendedor ambulante. Apenas o ronco do trânsito distante e o farfalhar dos galhos que se agitavam com o vento. Ele apertou o pedaço de pão embolorado que escondia dentro da blusa. Ela parecia perdida, ou esquecida, ou ambas. "Tá com fome?" Ele perguntou, a voz rouca de quem não falava com ninguém há horas. A menina ergueu os olhos e assentiu, devagar. Um sim tão sutil que parecia um pedido de desculpas. Davi se aproximou com cuidado. Sentou-se a 2 palmos dela e partiu o pão ao meio. Entregou a metade menos feia, como quem entrega um presente caro. Ela pegou com as mãos limpas, comeu em silêncio, devagar, chorando. Foi nesse momento que a gritaria começou. "Isabela? Meu Deus, Isabela!" A mulher gritou, correndo pela praça como se o chão queimasse. "Aí está você!" Davi deu um pulo para trás. A mulher, salto alto, maquiagem borrada, bolsa de grife, agarrou a menina pelos braços. "O que você está fazendo com ela? Quem é você, marginal? Larga ela!" Davi congelou. Ficou de pé devagar, sem entender. Ela estava sozinha, só dei... "Calhe a boca! Você ia levar ela? Ia! O que fez com ela?" A menina começou a chorar alto, tentando explicar, mas Vitória não ouvia. Pessoas se aproximaram. Transeuntes, vendedores, curiosos. Um homem segurava o celular gravando. Focou em Davi, depois na mulher, depois na menina que berrava. "Ele me ajudou. Ele não fez nada." Mas ninguém escutava. As palavras de uma criança valem pouco quando há um menino de rua envolvido. Davi olhou ao redor confuso. Os olhos tremiam. O peito arfava. Sentia o gosto amargo da humilhação subindo pela garganta. "Chama a polícia!" gritou Vitória. "Esse bandido tentou levar ela. Não tentei nada. Eu só... Cala essa boca, moleque! Fica aí! Não encosta mais nela!" Um segurança do shopping ao lado correu, mão no cacetete. O homem do celular se adiantou. "Eu filmei tudo, dona. Ele só estava dividindo o pão. A menina que estava sozinha." Vitória olhou com ódio. "E você? Vai defender esse delinquente?" "Tô defendendo a verdade." Mais celulares surgiram, mais câmeras, mais indignação digital. E Davi? Davi estava parado, com as mãos para cima, como vira em filmes, como vira outros fazerem, como se dissesse, "Me deixem existir." A viatura chegou 5 minutos depois. A multidão já tinha julgado. O vídeo já estava subindo para as redes. O título? "Menino de rua acusado injustamente ao tentar ajudar criança perdida." A indignação viralizava antes mesmo de Davi entender o que estava acontecendo. A menina foi levada nos braços de Vitória, chorando e gritando por ele. Ele ficou, sozinho, com frio, sem pão. Foi levado para a delegacia, onde ninguém perguntou por que uma criança dormia na rua. Só queriam saber o que ele tinha feito com a menina rica. Horas depois, foi liberado. Voltou para a praça, sozinho. O celular com o vídeo já tinha atingido mais de 2 milhões de visualizações. Em um apartamento silencioso e moderno na zona nobre da cidade, Henrique Almeida pausou a reunião. Seu sócio falava, os advogados esperavam, mas ele não ouvia mais nada.
A imagem congelada no notebook mostrava sua filha abraçada a um menino sujo, de olhos fundos e segurando um pedaço de pão. Ele deu play, ouviu a voz dela. Ele só queria me ajudar. E naquele instante, por alguma razão que ele ainda não sabia explicar, Henrique sentiu algo dentro dele se partir. Algo que nem todo o dinheiro do mundo havia sido capaz de remendar desde a morte de Clara. Henrique Almeida pausou o vídeo pela terceira vez. O silêncio na sala de reuniões era desconfortável. 4 executivos o observavam em expectativa, pastas abertas, gráficos congelados no telão. Mas ele não via mais números, só via o rosto da filha. Na tela, Isabela abraçava o menino de rua com força. Seu vestido estava amarrotado, o cabelo preso em um coque torto. Chorava, mas não de medo. Era outro tipo de choro. Um que Henrique conhecia, mas não via nela havia tempo. O choro da ausência. Henrique? Perguntou o sócio cauteloso. Podemos retomar? Henrique não respondeu de imediato. Levantou-se. Caminhou até a janela de vidro que dava vista para o skyline da cidade. Mãos nos bolsos, olhar perdido. O que você vê? Perguntou, ainda de costas. Perdão? Quando olha para essa cena, o que você vê? O sócio hesitou. Um garoto de rua, um mal-entendido. O tipo de coisa que a mídia adora explorar. Não vai durar muito. Henrique virou-se devagar. E se eu te dissesse que Isabela disse que ele tem o mesmo olhar da Clara? Silêncio. O nome dela ainda tinha peso. 3 anos haviam se passado desde o acidente, mas Clara continuava presente em tudo. Nas paredes da casa, nas escolhas de Isabela, nos cantos silenciosos que Henrique evitava. Você está dizendo que... Não estou dizendo nada. Só estou tentando entender por que isso me incomodou tanto. Voltou à cadeira. Deu play no vídeo mais uma vez. Não era o garoto. Era o gesto. A entrega silenciosa de um pedaço de pão. A forma como Isabela o olhava. Como se o conhecesse. Como se confiasse nele mais do que em qualquer outro adulto ali. Henrique Almeida era conhecido por sua frieza estratégica, transformara uma herança modesta em um império de investimentos. Sabia ler números, prever mercados, antecipar crises. Mas nada disso servia quando a emoção vinha sem aviso, como agora. Ele encerrou a reunião sem mais explicações. No elevador, sozinho, passou a mão pelo rosto, como quem tenta tirar um peso invisível. Quando o celular vibrou com uma nova notificação, milionário em silêncio após vídeo de sua filha viralizar. Quase o arremessou contra a parede. A assessora de imprensa ligou em seguida. Doutor Henrique, precisamos de uma nota oficial. Estão perguntando quem é o menino. Querem saber por que sua filha estava sozinha. Ela não estava sozinha. Vitória estava com ela. Sim, mas... Mande a nota padrão. A família lamenta o ocorrido, está cuidando da criança e colabora com as autoridades. Sim, senhor. Desligou. Naquela noite, o apartamento estava mergulhado em silêncio. Henrique passou os olhos pelo corredor, pelas paredes decoradas com molduras em tons pastéis e quadros que Clara escolhera. Tudo seguia como ela deixara. Ele não mudara nada, nem a posição das flores artificiais sobre o aparador. No quarto de Isabela, a menina dormia com os braços apertando um urso velho. Ele se aproximou devagar, sentou-se à beira da cama e ficou observando. Papai, ela sussurrou sem abrir os olhos. Estou aqui, Isa. Ela virou o rosto para o travesseiro. Ele parecia com a mamãe. Henrique franziu o senho. O menino? Ela assentiu, meio dormindo. Ele olhava igual quando a mamãe ficava triste e fingia que não estava. Henrique segurou o braço da filha com delicadeza. Ficou ali mais um tempo até ela respirar fundo, entregue ao sono. Saiu do quarto em silêncio. Parou no escritório. Ligou a luminária. Sobre a mesa, um porta-retrato antigo com a foto de Clara segurando Isabela bebê. Ele tirou o vidro, como fazia às vezes, só para sentir que tocava a imagem. Mesmo olhar. A frase martelava.
Foi até o armário onde Clara guardava os arquivos do projeto social que ela criava antes de morrer. A papelada ainda estava lá, empilhada. Henrique nunca havia mexido. Não por desinteresse, por medo. Medo de encarar o que ela não teve tempo de terminar. Medo de descobrir que havia mais de Clara do que ele realmente conhecia. Abriu a primeira pasta. Fotos de visitas a abrigos, cartas de crianças, relatórios de ONGs, bilhetes escritos à mão por Clara com anotações delicadas e um nome escrito em vermelho em uma das páginas: Davi. O estômago de Henrique afundou. Era coincidência ou era ele? Voltou ao computador. Digitou "menino de rua pão vídeo viral" no buscador. Achou o vídeo completo em uma matéria de um portal nacional. Clicou. Davi, sujo, pequeno, descalço, mas firme, sem pedir desculpas por existir, compartilhando seu pão com a filha de um homem que nunca havia se importado com o mundo fora de seus muros. Henrique pausou. Encarou o olhar do menino e, por um segundo longo e desconcertante, sentiu-se olhado de volta. Henrique não confiava em coincidências. Quando viu o nome Davi escrito na pasta de Clara e o associou ao menino do vídeo, algo despertou nele. Uma inquietação que nem as horas de reunião, nem os relatórios da empresa conseguiam silenciar. Na manhã seguinte, ligou para alguém que não falava há 2 anos. "Lúcia, sou eu. Preciso de você." Do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu com uma leve ironia. "Achei que sua empresa agora só contratasse detetives por meio de contratos blindados." "Isso não é para a empresa. É pessoal." Silêncio breve. "Envie tudo para meu e-mail. Fotos, nomes, locais." "E, Henrique, se for o que eu acho que é, você está preparado para o que pode encontrar?" Ele não respondeu. Apenas desligou. Davi não dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. Depois do episódio na praça, com a polícia, os gritos e o vídeo, ele sabia. Era melhor sumir. Pessoas demais o reconheciam. Algumas vinham com sorrisos falsos. Outras só apontavam, gravavam, riam. Havia adultos que o chamavam de famosinho do pão. Crianças queriam tirar selfie. Teve um homem que ofereceu dinheiro para Davi contar sua história com mais emoção para um canal de YouTube. Ele recusou. Sumiu de novo. Se escondeu por trás do terminal rodoviário por 2 dias. Depois, dormiu atrás de um galpão abandonado em um centro de distribuição. Em outro momento, dividiu o teto com um grupo de adolescentes que viviam sob a marquise de um teatro fechado. Cada novo abrigo trazia menos segurança e menos silêncio. A cidade, para Davi, tinha virado um espelho distorcido. Ele não queria ser símbolo, não queria seguidores. Só queria continuar invisível, do jeito que sempre foi. Mas a internet tinha outros planos. O vídeo, agora com quase 7 milhões de visualizações, rodava em perfis de celebridades, páginas de causas sociais, campanhas de marketing e até páginas sensacionalistas. Criaram até memes com ele. Uma montagem o colocava ao lado de um super-herói. Outra o transformava em imagem de anjo da rua. Nenhuma dessas versões era real. Nenhuma era ele. Ele começou a sentir medo de andar. Enquanto isso, Lúcia trabalhava. A investigadora montou uma trilha digital baseada nos locais onde Davi havia sido visto por câmeras públicas e vídeos amadores. Mapeou as regiões mais frequentadas por ele antes da viralização. Identificou 2 abrigos públicos onde ele costumava dormir de vez em quando e passou a entrevistar discretamente algumas assistentes sociais. "Não é fácil encontrá-lo. Ele tem faro de quem já foi traído demais", disse uma delas. Lúcia anotava tudo. Enviava relatórios para Henrique a cada 2 dias. Incluía fotos de baixa qualidade, prints de fóruns, comentários suspeitos em páginas do vídeo. Alguns usuários já estavam tentando caçar o menino para ganhar visibilidade. Outros prometiam recompensa por uma entrevista exclusiva. Henrique lia tudo com a mandíbula travada. "E se ele sumir?", perguntou a Lúcia em uma ligação. "Já está sumido."
Meu trabalho é limitar as opções dele, até que ele precise ser encontrado. Em uma madrugada especialmente fria, Davi acordou com o som de pneus cantando e risadas. 3 homens embriagados desceram de um carro importado. Um deles segurava um celular com a lanterna acesa. "É aqui que o moleque famoso se escondeu?", disse um. "Se for ele, vamos gravar um vídeo para bombar, véi." "Ei, garotinho, cadê seu pãozinho?" Davi correu. Fugiu como um animal ferido. Escapou pelos becos, escalou um muro, caiu do outro lado e machucou o braço. Chorou em silêncio, mas não parou. Nunca parava. Nas horas seguintes, se escondeu embaixo de uma passarela, enrolado num cobertor sujo que roubara de um saco de lixo. Dormiu mal. Acordou com o sol cortando o rosto. Era o mesmo sol de todos os dias, mas agora parecia querer expô-lo, não aquecê-lo. Henrique passava mais tempo no escritório do que em casa. Não porque precisava, mas porque não conseguia lidar com o que sentia. A imagem de Clara surgia com frequência, as palavras de Isabela também. O menino tinha o mesmo olhar. Ele sabia o que significava aquilo. Clara, nos últimos anos, havia se afastado emocionalmente dele, não por falta de amor, mas por excesso de compaixão pelos outros. E ele nunca soube acompanhar. Agora, aquele garoto era um espelho de tudo que ele havia ignorado. No fim de semana, Lúcia ligou com uma pista concreta. Uma assistente social de um abrigo me mandou isso. Ela enviou uma foto granulada, tirada discretamente. Davi estava sentado nos fundos do abrigo, comendo pão e olhando para o chão. Henrique aumentou a imagem. O rosto era o mesmo, olhos fundos, postura retraída. Ele parece menor. Porque ele encolhe para não ser visto. Henrique guardou o celular e, pela primeira vez em muito tempo, decidiu sair sem seguranças, sem assessores, sem motorista. Ele ia atrás do menino, não por heroísmo, nem por bondade, mas porque pela primeira vez desde que Clara morreu, ele sentia que precisava entender algo que sempre esteve ali e que ele nunca quis ver. O portão de ferro do antigo abrigo estava parcialmente enferrujado. Henrique empurrou devagar, sentindo a resistência da dobradiça estalando como ossos velhos. A placa acima da entrada ainda dizia Casa de Acolhimento Esperança, embora Esperança fosse o que menos se via ali. Era um prédio de 2 andares, simples, de muros descascando. O jardim havia virado um emaranhado de mato alto, e a tinta das paredes externas escorria sob o peso da chuva dos últimos anos. Ele não vinha ali desde a inauguração. Clara insistira para que ele comparecesse na época, quando o lugar ainda era mantido por uma organização não governamental com ajuda de doações privadas. Mas, para Henrique, aquilo sempre fora um projeto bonito e emocionalmente caro. Nunca entendeu a motivação da esposa, ou nunca quis entender. Uma funcionária atendeu no portão. Morena, magra, rosto marcado por olheiras. Vestia jaleco bege e segurava uma prancheta. "Boa tarde. Posso ajudar?" Henrique Almeida. "Vim conversar sobre uma pessoa que trabalhava aqui. Minha esposa, Clara Almeida." A mulher franziu o senho, como se puxasse memórias antigas. "Ah, sim, claro. A Clara. Ela vinha aqui toda semana. Às vezes mais. Ficávamos impressionadas com o jeito dela com as crianças. Sabia os nomes de todos. Eu queria ver se há registros dela, anotações, arquivos, qualquer coisa." A funcionária assentiu. Levou-o até uma pequena sala com armários metálicos e uma mesa de madeira instável. No canto, caixas empilhadas, rotuladas à mão. Tudo cheirava a papel úmido e tempo. Henrique tirou o paletó. Sentou-se. A mulher trouxe uma caixa com o nome Voluntários 2017, 2019 e a deixou sobre a mesa. Depois, recuou discretamente, como se pressentisse que aquele momento era íntimo demais para ser assistido. Henrique começou a vasculhar. Primeiro, encontrou listas de presença. Clara assinava com letra firme, quase todos os dias.
Havia papéis com datas específicas, festas, oficinas, eventos de integração, em alguns, anotações de próprio punho. Oficina de pintura, Davi foi o último a sair, ficou limpando tudo sozinho. A palavra Davi voltou como um soco. Mais papéis. Em um deles, um desenho infantil com uma dedicatória mal escrita. Para tia Clara, você me olha como ninguém. Henrique passou os dedos pela frase, com um aperto no peito que não sabia nomear. A letra era trêmula, o traço infantil, mas havia algo naquelas palavras que o perfurava, como se falassem diretamente com ele, ou com a parte dele que nunca soube ser vista de verdade. Continuou folheando. Encontrou uma foto desbotada. Clara, sentada num banco de cimento rodeada de crianças. No canto da imagem, meio de lado, um menino de cabelos revoltos e camiseta rasgada. Os olhos encaravam a câmera. Estavam fundos e vivos. Era ele, Davi. Henrique prendeu a respiração. Não havia dúvidas. Era o mesmo garoto do vídeo, só um pouco menor. Devia ter 7 ou 8 anos na época. Voltou à caixa, encontrou um caderno espiral, com capa de tecido azul claro. Reconheceu de imediato. Era o diário de campo de Clara, onde ela registrava o que chamava de histórias invisíveis. Abriu com cuidado. Hoje Davi se feriu tentando proteger uma menina menor. Não falou nada, só encolheu os ombros, mas viu tremor nas mãos. Ele não chora, ele endurece. Me pergunto com que idade aprendeu que o mundo não retribui lágrimas. Mais adiante, ele recusou o almoço para dar ao amigo. Disse que comeria depois, mas eu sabia que não havia depois. Comeu meu lanche escondido no final da tarde, achando que eu não veria. Sorri. Ele sorriu também. Foi raro, um daqueles sorrisos que se dá quando se esquece por um segundo de que se vive na rua. Henrique passou páginas com dedos trêmulos. Cada linha era um pedaço de Clara que ele não conhecia, ou que fingira não ver. Um lado dela que existia longe das festas, longe das reuniões sociais, longe da vida que ele controlava com tanto zelo. Mais uma página. Às vezes penso em adotá-lo, mas sei que Henrique não entenderia. Ele não gosta quando trago essas ideias para dentro de casa. Acha que tudo isso é culpa, ou carência, ou rebeldia pós-luto. Mas não é. Davi é diferente. Ele tem silêncio nos olhos. Silêncio que eu conheço. Henrique recostou-se na cadeira. Sentiu o peito apertado, como se estivesse afundando. Clara pensou em adotar Davi e nunca lhe disse. Por que não disse? Ele procurava uma razão, uma defesa, uma justificativa qualquer, mas tudo parecia desmoronar em silêncio, como se a vida de Clara tivesse sido feita em 2 camadas, a que ele via e a que ela vivia. No fundo da caixa havia mais um envelope. Nele, um desenho feito por Davi, datado de 3 anos antes. Um abrigo desenhado com lápis de cor, com crianças segurando mãos ao lado de uma mulher de cabelos longos e escrito em letras tortas, Casa da Tia Clara. Henrique levou o envelope ao peito. Por um instante, sentiu o peso de algo que sempre estivera ali, mas que só agora começava a compreender. Não era apenas sobre o menino, era sobre o que ele havia recusado a enxergar, sobre o que Clara lutava para preservar, sobre o que ela deixou inacabado. Ele saiu do abrigo com a pasta embaixo do braço, o diário de Clara apertado contra o corpo e o nome Davi ressoando como uma dívida silenciosa. O aviso chegou por mensagem codificada no celular de Henrique. O pássaro pousou. Praça da Sé, quiosque vermelho, 15 horas. Era o jeito peculiar de Lúcia comunicar um avanço. Sem detalhes, sem nomes, só sinais. Henrique não esperou nem 10 minutos. Pegou o casaco, largou uma reunião pela metade e saiu sem dar satisfação. Desceu sozinho ao térreo do prédio comercial, ignorando o motorista à disposição, o carro blindado e os olhares curiosos dos funcionários. Pela primeira vez em anos, entrou no metrô.
Aos olhos de quem o cruzava naquele trem lotado, ele era só mais um homem de 40 e poucos anos, bem vestido, mas com expressão distante. Ajeitava o paletó por reflexo, mas o que tremia era por dentro. No fundo da mochila levava uma foto velha, o retrato do menino nos registros do abrigo e o diário de Clara, dobrado discretamente sob a lapela do casaco. A cidade girava ao redor. Ruídos, pressa, buzinas, passos, mas Henrique só ouvia o som surdo da dúvida. O que eu vou dizer? Davi estava sentado de lado no banco de concreto, observando os pombos como se estivesse em outro planeta. O cabelo despenteado cobria parte do rosto. Uma mochila rasgada ao lado e um saquinho de pão amassado no colo. Vestia uma camiseta larga e um moletom remendado. Aos pés, um par de sandálias desiguais. Lúcia observava à distância. Disfarçada entre ambulantes, usava boné e óculos escuros. Havia ganhado a confiança do garoto nos últimos dias com pequenos gestos, água, comida, silêncio. Sabia que se chegasse com perguntas diretas, ele fugiria. Por isso, não explicou quem era Henrique. Disse apenas que um homem bom queria conhecê-lo, conversar, ouvir dele o que ninguém perguntava. Davi aceitou por curiosidade, ou por tédio, ou por intuição. Quando Henrique chegou, parou a poucos metros. Viu primeiro de costas, a postura encurvada, o jeito de apertar o saquinho de pão como se fosse uma armadura. Não havia dúvida. Era ele. Deu 3 passos adiante. O menino virou. O choque foi silencioso. Davi reconheceu o rosto. Não apenas do vídeo, mas de fotos de revistas, da TV, de algum lugar do passado. Apertou os olhos. O que estava fazendo ali aquele homem? Oi, Davi, disse Henrique com voz contida. Davi não respondeu. Ficou de pé num salto, instintivamente, como quem já se prepara para correr. Olhava ao redor buscando saídas. Henrique ergueu as mãos, tentando parecer inofensivo. Calma. Eu só quero conversar. Só isso. Quem te mandou? O menino cuspiu as palavras com raiva contida. Ninguém me mandou. Eu vi o vídeo e comecei a procurar você. Só queria o quê? Aparecer na TV? Fazer vídeo para parecer bonzinho? Henrique respirou fundo. Aquela desconfiança, aquele veneno defensivo. Era o que mais esperava e mesmo assim doía. Eu sei que você tem todo o direito de desconfiar. Eu só... Hesitou. Só queria entender. Minha filha... Ela falou de você. E depois eu descobri coisas da Clara. O nome quebrou o escudo. Davi piscou. Um pequeno recuo. Como se a palavra tivesse atravessado seu peito. Você conhecia a tia Clara. Henrique assentiu devagar. Ela era minha esposa. O silêncio caiu como um estrondo. O menino recuou mais um passo. Mentira. Não é. Clara nunca falava de marido. Nunca. Só falava das crianças, do abrigo, do sonho dela e de como ninguém entendia. Você não é ela. Henrique engoliu em seco. Eu não sou ela. Eu não entendi. Mas estou tentando. Davi balançava a cabeça, negando sem parar. Isso é golpe. Isso é pegadinha. Vocês querem me levar, querem me filmar. Eu sei como funciona. Primeiro vem o papo mole, depois vem a ambulância, depois vem o abrigo de novo. Não, não é isso. Eu só... Henrique estendeu o envelope com a foto de Clara e Davi juntos. Achei que talvez você quisesse ver isso. Davi olhou o envelope como se fosse uma armadilha. Vai embora. Davi, eu disse, vai embora. O grito atraiu olhares. Um casal parou. Um vendedor de água franziu o senho. Henrique guardou o envelope devagar. Não quis pressionar. Tudo bem, eu vou. Mas se algum dia você quiser falar, eu vou estar por perto. Só isso. Deu 2 passos para trás. Davi já não o encarava. Olhava para o chão, com os punhos cerrados, o corpo tremendo. Henrique virou-se, caminhou devagar até sumir do campo de visão. Assim que ele virou a esquina, Davi correu. Não para casa, porque não tinha uma, nem para o abrigo, porque não queria voltar.
Correu para longe, para o vazio de sempre. Lúcia o viu desaparecer entre os ônibus e não o seguiu. Henrique se encostou em uma parede lateral e olhou para o céu coberto de nuvens espessas. Sentia que tinha perdido mais do que um encontro. Sentia que, pela primeira vez, estava diante da chance de reparar um erro que ele nem sabia que existia. E mesmo assim, falhou. O carro preto parou a poucos metros da pracinha vazia, à beira do entardecer. Do lado de dentro, Henrique observava Davi, que estava encolhido na sombra de uma banca fechada, com a mochila como travesseiro e o olhar fixo no chão. Ele voltou para cá ontem à noite, disse Lúcia, do banco do passageiro. Ficou longe de todos. Não falou com ninguém, mas não fugiu. Henrique respirou fundo. Eu posso tentar de novo? Não. Agora ele espera que você tente, só não sabe se quer deixar. Henrique desceu do carro. Caminhou até Davi como quem caminha sobre cacos. Parou a uma distância segura. Trouxe comida e um lugar, só se você quiser. Davi ergueu os olhos. Estavam vermelhos, mas secos. Para onde? Para minha casa. Por uns dias. Sem compromisso. Por quê? Henrique hesitou. Porque eu acho que você merece um pouco de paz. E porque eu tenho uma dívida com alguém que amava você. Davi o encarou por longos segundos. Se eu for, é com regras. Henrique arqueou uma sobrancelha curioso. Regras? É, 3. Henrique assentiu. Esperou. Primeira, nada de escola. Não me bota em colégio. Eu saio. Certo. Segunda, sem assistente social, sem psicólogo, sem ninguém perguntando da minha vida. Entendido. Terceira, eu posso ir embora quando quiser. Sem gritaria. Sem drama. Henrique engoliu seco. Combinado. Jura? Palavra. Davi ficou de pé, pegou a mochila e foi até o carro sem dizer mais nada. A entrada do edifício de Henrique parecia um cenário de outro planeta. Portaria de vidro, mármore no chão, segurança fardado. Davi entrou como quem pisava em solo proibido. Olhava tudo com desconfiança, como se em algum momento alguém fosse empurrá-lo de volta para a rua. No elevador, o silêncio era espesso. Henrique evitava falar. Davi se encostava nos cantos, sempre à espreita. Chegaram ao apartamento no 16º andar. Pode deixar a mochila no quarto, disse Henrique, apontando o corredor. Qual quarto? O primeiro à direita. É seu. Davi não respondeu. Caminhou devagar até a porta. Abriu. Encontrou uma cama arrumada, uma janela com vista para a cidade e um armário ainda vazio. Posso trancar? Pode. E trancou. Henrique ouviu o clique do lado de dentro e sentiu um vazio estranho, uma ausência presente, algo que ecoava mais do que qualquer palavra. Nos primeiros 2 dias, Davi mal saiu do quarto. Só saía à noite para pegar comida da geladeira. Henrique, discreto, deixava bilhetes curtos. Tem lasanha, comprei suco de uva. Se precisar de mais cobertores, estão no armário. Nenhuma resposta. Isabela ficou na casa da avó. Henrique achou melhor esperar. Na terceira noite, Davi surgiu na sala. Sentou-se no sofá sem pedir licença. Ficou ali vendo televisão com o som baixo. Não olhou para Henrique. Apenas comentou. Esse controle é complicado. Henrique sorriu de canto. Posso ensinar. Já aprendi. E não disse mais nada. Na manhã seguinte, Henrique preparou café. Colocou 2 canecas sobre a mesa. Davi apareceu, passou os olhos pela cena e parou na porta. Posso usar o micro-ondas? Claro! Esquentou o leite e pegou o pão de forma. Sentou-se à mesa em silêncio. Comeu devagar, desconfiado. Henrique, do outro lado, apenas observava. O menino era meticuloso, como se cada gesto fosse uma negociação. Tudo tinha um se. Se confiar, se não for uma armadilha, se não estiverem mentindo de novo. Naquela noite, Davi voltou a dormir com a porta trancada. Na sexta-feira, Isabela voltou. Quando entrou no apartamento, correu para o pai, abraçando-o com força. Mas logo olhou ao redor. Ele está aqui? Henrique assentiu. Tá no quarto. Vai com calma, tá bem? Ela foi até a porta, bateu 2 vezes. Davi? Silêncio. É a Isa. Lembra de mim?
A maçaneta girou, lentamente. O rosto de Davi surgiu na fresta. Lembro. Posso entrar? Ele abriu a porta toda. Ela entrou, olhou o quarto, os desenhos que ele começara a colar na parede, o armário com uma camiseta pendurada. Gosta daqui? Davi deu de ombros. Tem porta. Ela sorriu. Quer jogar comigo mais tarde? Depende do jogo, ela pensou. Memória? Topo. Henrique ouviu tudo do corredor e por um segundo permitiu-se acreditar que algo estava começando. Mesmo que estranho, mesmo que imperfeito. À noite, enquanto os dois brincavam, Davi interrompeu a partida. Ainda vale minha regra 3? Isabela franziu o senho. Que regra? De ir embora quando eu quiser. Henrique, que passava pela sala, parou. Vale. Mas... Posso saber por que perguntou? Davi olhou para a janela, onde a cidade piscava com seus prédios e buzinas. Porque eu preciso saber se isso aqui é prisão ou só abrigo. Henrique não respondeu, mas no fundo soube que aquela era a pergunta que Clara faria. A primeira coisa que Henrique notou foi que Davi dormia de tênis. Ele reparou no terceiro dia, ao passar silenciosamente pelo quarto entreaberto. O menino estava encolhido na cama, com um cobertor puxado até o queixo e os pés calçados, um deles para fora do lençol. Era um tênis velho, gasto nas bordas, com os cadarços amarrados, como se estivessem prontos para correr. A cena ficou gravada em sua mente. Na manhã seguinte, quando acordou para preparar o café, encontrou o pote de pão revirado, a caixa de leite já aberta, mas nada indicava bagunça. Só havia uma leve mudança no lugar das coisas. Como se alguém tivesse tocado tudo com o cuidado de quem não quer ser notado. Mais tarde, ao abrir o armário da despensa, Henrique descobriu que 3 pacotes de biscoito haviam desaparecido. Ao procurar no quarto de Davi, fingindo estar apenas passando, percebeu algo mais. O menino havia empilhado uma muda de roupa, um saquinho com itens de higiene e parte dos alimentos roubados dentro da mochila velha. Preparava-se, silenciosamente, para uma possível fuga. Davi acordava antes de todos. Tomava banho rápido, trancava a porta, usava o sabonete até deixá-lo mínimo e escondia a toalha molhada no fundo do armário. Nunca aceitava ajuda para lavar as roupas. Preferia esfregá-las no tanque, mesmo que houvesse máquina de lavar. Observava os funcionários do prédio como se fossem ameaças, especialmente a cozinheira, que tentava sorrir e lhe oferecer suco toda manhã. Eles querem saber demais, disse para Isabela um dia, quando ela perguntou por que ele não aceitava panquecas. Eles só querem ser legais. Ninguém é legal de graça. Isabela franziu o nariz. Você me deu pão de graça? Davi não respondeu. Henrique tentava compreender. Evita confrontos. Apenas observava. Notava como Davi passava a mão por baixo da cadeira antes de se sentar. Como nunca deixava os 2 pés firmes no chão, sempre com um deles suspenso, pronto para levantar. Como comia olhando por cima do ombro, como se esperasse que alguém lhe puxasse o prato. Era comportamento de quem vivia pronto para ser expulso ou esquecido. Uma noite, Henrique entrou discretamente no quarto do menino. Estava vazio. A mochila não estava mais no canto, a cama arrumada. Por um instante, pensou o pior, mas ouviu o som leve de um videogame vindo da sala. Davi estava no sofá, jogando com Isabela. Eu achei que você tinha ido embora, Henrique disse, se aproximando. Ia, mas ela queria terminar a fase, respondeu Davi sem desviar os olhos da tela. Isabela sorriu. Ele me prometeu que a gente ia até o chefe final. Henrique apenas assentiu. Voltou ao corredor e ali, sozinho, respirou fundo. Era um avanço. No dia seguinte, Davi saiu com Henrique para cortar o cabelo. Recusou táxi. Disse que preferia metrô. Henrique, surpreso, aceitou. Durante o trajeto, Davi apontava atalhos, rotas que passavam despercebidas aos olhos do homem. Sabia onde comprar pão barato, onde pegar água potável, onde conseguir casaco de graça em dias frios.
Era como se a cidade tivesse duas camadas, a de cima, onde Henrique sempre viveu, e a de baixo, onde Davi sobreviveu. No salão, Davi recusou a cadeira giratória. "Corta aqui mesmo, reto." "Tem certeza?" perguntou o barbeiro. "É só cabelo." Enquanto ele era atendido, Henrique puxou conversa com a recepcionista. Davi observava de canto de olho, não por curiosidade, por proteção. Nunca sabia quem ou o que poderia virar contra ele. De volta ao apartamento, Davi trancou o quarto e demorou 2 horas para sair. Naquela noite, Henrique colocou um pacote de bolacha na despensa, propositalmente à vista. Na manhã seguinte, o pacote sumiu, mas um bilhete surgiu na mesa da cozinha. "Vou devolver, só tô me garantindo." Henrique guardou o papel como quem encontra um pedaço de verdade. No sábado, Isabela chamou Davi para montar uma cabaninha no meio da sala com lençóis e cadeiras. "É tipo uma tenda. Eu fazia isso com a mamãe." Davi hesitou, mas ajudou. Ficaram ali por horas, lendo livros infantis e comendo pipoca. "Você confia no meu pai?" perguntou ela de repente. Davi demorou. "Não sei. Ele é estranho." "Estranho como?" "Parece triste, mas tenta esconder." Ela concordou. "Igual a mamãe." A tia Clara era diferente. "É, mas eles se amavam." Davi olhou para ela com expressão mais suave. "Você parece com ela." Ela sorriu, e ele retribuiu, pela primeira vez. Naquela noite, Davi deixou a porta do quarto entreaberta. Henrique passou pelo corredor, viu a fresta, parou, não bateu, apenas encostou a mão na parede e fechou os olhos. E soube que, naquele gesto pequeno, havia algo enorme acontecendo. O menino dos hábitos de fuga talvez estivesse aos poucos se permitindo ficar. O retorno de Vitória à casa dos Almeida foi discreto, como tudo que ela fazia. Chegou no meio da tarde, trajando um tailleur impecável, o cabelo preso em um coque rígido e os olhos protegidos por óculos escuros, mesmo dentro do carro. Henrique havia solicitado a presença dela por cortesia. Afinal, durante anos, ela cuidara de Isabela como uma segunda mãe. Era, até então, uma funcionária de confiança, mesmo que fria. Mas desde o vídeo, sua postura tornara-se mais defensiva, quase ressentida. Davi, ao vê-la entrando, desapareceu corredor adentro. Isabela desceu as escadas correndo, mas estacou no meio do caminho ao reconhecer a voz da antiga babá. "Que bom vê-la, Isa", disse Vitória, com um sorriso plástico. "Você cresceu tanto." A menina não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, hesitante, e sumiu em direção ao jardim interno. Henrique a recebeu no escritório. "Obrigado por vir. Achei que fosse necessário", disse ela, sentando-se. "As coisas parecem desordenadas desde o último mês." Henrique a observou com atenção. Havia algo na maneira como ela ajeitava o relógio no pulso, como cruzava as pernas com precisão, que soava menos profissional e mais calculado. "Imagino que queira me dizer algo", ele comentou. "Quero sim, com todo o respeito, Dr. Henrique. Esse garoto, o Davi, ele não é o que parece." Henrique recostou-se na cadeira. "Continue. Vi crianças assim durante anos. Ele pode até parecer vítima, mas sabe manipular. Tem charme, tem estratégia. Consegue fazer você se sentir culpado só por existir." Clara se envolveu demais com ele, muito além do que era saudável. "Do que está falando exatamente?" Vitória hesitou por um segundo. Olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida. Clara, ela o tratava como filho. Mesmo com Isabela pequena, mesmo com você em casa, ela dizia coisas que ele era especial, que era o único que a ouvia. Eu escutei ela dizer certa vez que Davi a entendia melhor do que qualquer pessoa da família. Foi doloroso ouvir aquilo. Henrique sentiu um leve calafrio na nuca. A voz de Clara parecia ecoar, mesmo não estando ali. "Você já me disse isso antes?" "Não. Achei que não era relevante. Mas agora, com ele morando aqui, não me parece certo."
Acho que Clara se perdeu nele, e você, talvez, esteja se perdendo também. Henrique ficou em silêncio. Uma parte dele queria considerar as palavras. A outra parte duvidava de cada vírgula. Mais alguma coisa? Vitória se levantou, alisando o tecido da saia. Só estou tentando proteger sua filha e sua memória da Clara. Cuidado com as emoções, doutor. Elas distorcem tudo. No final da tarde, Isabela apareceu na porta do escritório, segurando um caderno. Pai? Oi, Isa. Entra. Ela mordeu o lábio, desconfortável. Eu ouvi a Vitória falando com a Marta. Lá fora, no jardim. Achei que não podia, mas fiquei escondida atrás do banco. Henrique fechou o laptop. O que você ouviu? Ela disse. Que a mamãe preferia o Davi. Que ela ficava boba com ele. Que esquecia de mim. E disse que você ia se arrepender de deixar ele aqui. Henrique se levantou devagar. Ela falou isso com essas palavras? Sim. E depois ela disse que a mamãe não sabia mais quem era. Que ficou obcecada pelo abrigo. Henrique abaixou-se diante da filha. Isso te deixou triste? Me deixou confusa. Eu lembro da mamãe. Ela cuidava de mim e do Davi. Ela me levava no colo, mas também abraçava ele. Os dois juntos. Eu não achei que era errado. Henrique respirou fundo. Não era. Às vezes, quando adultos não entendem o que sentem, falam coisas feias. A mamãe amava você. E se ela amava o Davi também, era porque ele precisava disso. E porque ela tinha amor de sobra. Isabela assentiu devagar. Depois se deitou no sofá e ficou ali, em silêncio, desenhando. Naquela noite, Henrique voltou ao diário de Clara. Passou páginas aleatórias até encontrar uma anotação. Vitória não entende. Acha que estou me perdendo. Mas o que ela não vê é que estou me encontrando. Quando olho nos olhos do Davi, vejo tudo que fui e tudo que esqueci de ser. Henrique fechou o caderno. Encostou-se na cadeira. Começava a enxergar que Clara tivera uma vida interna que ninguém, nem ele, compreendia por completo. E agora, talvez, Vitória fosse uma das peças que ele precisava reposicionar. Não era apenas sobre Davi. Era sobre o que se escondia por trás das aparências, das hierarquias, das pessoas que se diziam protetoras, mas guardavam ressentimentos antigos como armas. Henrique não podia mudar o passado, mas podia começar a tirar as máscaras que ainda pairavam sobre ele. Henrique olhava para o espelho do banheiro do clube empresarial e tentava decidir se o terno azul escuro o fazia parecer mais humano ou mais blindado. Naquele sábado, participaria de um evento beneficente promovido por uma das fundações que havia apoiado Clara nos anos anteriores. Era uma cerimônia simbólica, um coquetel de alta sociedade, com música ambiente e fotógrafos alinhados na entrada. Mas dessa vez, algo era diferente. O convite chegara com um adendo peculiar. Seria tocante contar com a presença do menino Davi. Ele é a imagem perfeita de superação. Henrique hesitou por dias. Lucia, com quem havia trocado mensagens sobre o evento, foi direta. Se for, vá por Clara, mas leve Davi apenas se tiver coragem de defendê-lo do circo. Henrique não respondeu, mas no fundo sabia que Davi não era mascote de ninguém. Mesmo assim, perguntou: Davi, você gostaria de ir a um evento com pessoas que conheceram a Clara? O menino o encarou. Com gente rica? É. Se eu for, é por ela, não por você. Henrique assentiu. O salão estava impecável. Lustres cintilantes, garçons com bandejas equilibradas como obras de arte, mesas decoradas com flores e miniaturas de abrigos como centro de mesa. Davi entrou desconfortável, usando uma camisa social que Henrique comprara especialmente para a ocasião. Caminhava com as mãos nos bolsos e o olhar como de quem andava em campo minado. Isabela o acompanhava, usando um vestido azul marinho. Pegava a mão dele de tempos em tempos, tentando ancorá-lo ali. Logo foram cercados por empresários, jornalistas, influenciadores. Fotos começaram a ser feitas. Davi aparecia no meio, quase como um troféu.
Henrique via em cada flash uma distorção da realidade. "Esse é o garoto do vídeo, não é?" perguntou uma senhora elegante, apertando a bochecha de Davi como se ele fosse um bibelô. "Que história linda!" exclamou outra. "Você salvou a filha do Henrique. Agora é quase da família, né?" Davi se calou. Isabela também. Alguém estendeu um microfone. "Davi, como é ser resgatado por um milionário? É como um conto de fadas?" Henrique interferiu de imediato. "Não estamos dando entrevistas, obrigado." Mas era tarde demais. As câmeras continuavam girando. Uma das anfitriãs do evento subiu ao palco improvisado, segurando o microfone com entusiasmo plastificado. "Hoje é uma noite especial. Celebramos a memória de Clara Almeida e o legado que ela deixou. E temos entre nós o menino que tocou o coração do país. Davi, venha aqui!" Todos aplaudiram. Henrique tentou conter, mas Davi já caminhava até o palco, sem dizer uma palavra. Subiu os degraus, encarando o salão cheio, os olhos fixos, o maxilar travado. A mulher colocou a mão sobre o ombro dele. Davi é o exemplo vivo de como uma boa ação pode transformar vidas. Um menino da rua, agora acolhido, com futuro. Clara ficaria orgulhosa. Davi tirou a mão dela com delicadeza. Pegou o microfone. "Eu não sou mascote de ninguém." O salão silenciou. "Eu não fui salvo. Eu não virei outro. Eu só estou aqui porque uma mulher acreditou em mim e porque uma menina me tratou como gente." Henrique prendeu a respiração. "E sabe o que mais?" continuou Davi com a voz firme. "Se vocês estão aqui só para se sentirem bonzinhos por meia hora, não falem da Clara. Porque ela não fazia isso por foto. Ela fazia porque doía." A mulher tentou pegar o microfone de volta. Davi desceu do palco antes. Caminhou pelo meio do salão sob olhares chocados e murmúrios abafados. Passou por Henrique sem olhar. Saiu pela porta da frente. Isabela foi atrás dele. Henrique ficou sozinho, ouvindo os aplausos hesitantes recomeçarem. Mas nenhum som disfarçava o desconforto no ar. Na volta, o carro era puro silêncio. Isabela adormeceu no banco de trás. Davi, no banco da frente, olhava pela janela com os braços cruzados. Henrique, ao volante, finalmente disse: "Me desculpa." Davi virou o rosto. "Você não entendeu nada, né? Eu tentei." "Não tenta por mim, tenta por ela, a Clara, porque ela te amava, mesmo você não entendendo ela." Henrique engoliu em seco. "Eu sei." Davi virou-se. "Sabe, nada. Você ainda quer que eu vire um projeto, mas eu não sou. Eu sou só eu." Henrique apertou o volante. "E você tem todo o direito de continuar sendo." O resto do caminho foi feito em silêncio. Mas dentro daquele silêncio havia um rompimento, pequeno, mas profundo. A confiança que começava a brotar agora estava rachada. O apartamento estava em silêncio. Depois do evento beneficente e da explosão de Davi, Henrique não dormira bem. Passara a noite revendo as imagens em sua mente, os flashes, os aplausos vazios, a expressão endurecida do menino. Sentia que algo dentro dele estava rachando com lentidão e dor. Na manhã seguinte, com Isabela na escola e Davi trancado no quarto, Henrique entrou no escritório pela primeira vez em semanas. Passou os dedos pela estante, tocando os livros de capa dura que Clara organizava com precisão quase cerimonial. No fundo de uma das prateleiras, atrás de uma fileira de livros de economia, havia uma caixa de papelão sem identificação. Retirou-a com cuidado. Poeira leve subiu no ar. Destampou. Lá dentro, pastas coloridas, papéis dobrados, recortes de jornal. Tudo organizado com cuidado. No fundo, um caderno de capa vermelha, grosso, com elástico frouxo, prendendo as páginas. Henrique o reconheceu de vista. Clara costumava escrevê-lo em silêncio, nas noites em que não conseguia dormir. Ele hesitou. Depois, abriu. Na primeira página, o título em letras maiúsculas: Cartas que nunca entreguei. Abaixo, uma data escrita com caneta preta: 16 de fevereiro de 2018. Henrique folheou as primeiras páginas.
As cartas estavam endereçadas simplesmente a D. Não havia sobrenome, não havia endereço. Só a letra firme de Clara e um tom que ele nunca ouvira em sua voz. Uma mistura de ternura, angústia e saudade. D. Hoje você me olhou como quem queria perguntar se tudo aquilo era real. Eu queria dizer que era, que aquele tempo no jardim, a leitura de histórias, o lanche escondido, tudo era verdade, mas eu não podia, porque ainda não sou sua família, ainda não oficialmente. Henrique fechou os olhos. As cartas continuavam. Eu conversei com a assistente social de novo. Ela disse que o processo é longo, complicado, que não será fácil convencer Henrique que adotar uma criança como você exige preparo. Mas como eu posso me preparar para algo que já sinto como parte de mim? Mais uma página. Hoje você me disse que sonhou comigo, que eu era sua mãe no sonho. Eu não sou, mas queria ser só por você, mesmo que só nos seus sonhos. Henrique parou de ler. Sentou-se. As palavras cortavam. Clara escrevera cartas durante meses. Relatava visitas ao abrigo, avanços emocionais com Davi, planos de integração, reuniões frustradas. Em uma das últimas, ela dizia: parece que as forças que deveriam nos unir são as mesmas que nos separam. A burocracia, o medo, o tempo. E talvez você, Henrique. Não sei se você suportaria olhar para esse menino como eu olho. Henrique fechou o caderno, mas não conseguiu soltar. Davi era mais do que uma criança para Clara. Era uma extensão de algo que ela nunca conseguiu viver plenamente. Um amor materno direcionado a alguém que o mundo havia deixado de lado. E ela tentara oficializar. Tivera a coragem de tentar sozinha. Henrique nunca soubera, ou fingira não ver. Naquela noite, enquanto preparava o jantar com os olhos baixos, a voz de Davi soou atrás dele. Você achou? Henrique virou. O menino estava parado na porta com os braços cruzados, o rosto inexpressivo, mas os olhos atentos, como se soubesse. Achei, respondeu Henrique sem rodeios. As cartas. Davi entrou devagar. Eu nunca li, ela nunca me deu, mas foram para você. Davi sentou-se à mesa. Ela me chamava de filho, às vezes, só quando ninguém via. Henrique engoliu em seco. Eu não sabia que ela queria adotar você, ela falou. Mas disse que tinha coisas que prendiam ela, coisas que ela não podia mudar. Silêncio. E eu sou uma dessas coisas? Perguntou Henrique. Davi não respondeu. Ficou olhando a toalha da mesa, desenhando linhas invisíveis com o dedo. Henrique sentou-se de frente para ele. Eu tô tentando entender, Davi. Não para consertar, mas para não repetir. Tarde demais para consertar, mas não é tarde para não mentir. Henrique assentiu. Eu não vou mentir, não mais. Depois que Davi se recolheu, Henrique voltou ao escritório. Abriu o caderno na última carta. Era datada de apenas um mês antes da morte de Clara. Se eu não conseguir te trazer comigo, espero que você nunca esqueça que alguém tentou. E que em algum lugar teve alguém que te escolheu de verdade. Henrique encostou a cabeça na mesa e chorou. Pela primeira vez desde o velório de Clara, chorou. Não como empresário, nem como viúvo, mas como homem que entendeu tarde demais o que realmente havia sido tirado dele. Davi partiu numa madrugada silenciosa, não deixou bilhete, não bateu porta, apenas esvaziou a mochila com calma e passou pelo corredor, sem fazer barulho. Carregava apenas o necessário, uma muda de roupa, 2 garrafas d'água e um pacote de bolacha meio quebrado. As luzes da cidade ainda estavam acesas quando ele cruzou a esquina e desapareceu. Henrique percebeu a ausência na manhã seguinte. A cama arrumada, a mochila vazia, o quarto limpo. Não havia sinal de briga. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. Isabela estava na mesa do café. Quando viu o pai entrando com o rosto contraído, soube. Ele foi embora? Henrique assentiu devagar. Eu tentei, Isa. A culpa não é sua, ela disse. Mas não parecia convencida. Nos dias seguintes, ela se recolheu. Parou de brincar, parou de falar nas refeições.
Ficava trancada no quarto lendo os mesmos 3 livros, com a porta semi-aberta, como se esperasse que Davi voltasse a qualquer momento. Henrique ligou para Lúcia, para os amigos de Clara, para todos os contatos que ainda restavam nos abrigos. Nada. Davi havia desaparecido do mapa. Na 3ª noite, Isabela começou a tossir. Era uma tosse seca, insistente. Henrique levou ao pronto atendimento, achando que fosse algo passageiro, mas os sintomas pioraram. Febre, calafrios, um cansaço nos olhos que não combinava com a idade. O médico recomendou observação por 3 dias. Pode ser emocional, disse com um tom cuidadoso, mas o corpo reage à ausência tanto quanto a mente. Henrique ficou no quarto do hospital. Dormiu sentado, trocou a água, lembrou de Clara, da força que ela tinha para acalmar Isabela com histórias inventadas. Ele não tinha histórias, só o silêncio. Na madrugada do 2º dia, Isabela falou baixo, entre tosses. Ele não vai voltar. Henrique segurou sua mão. Vai, sim. Não. Ele foi embora de verdade, igual a mamãe. Henrique sentiu um peso se instalar no peito. Tentou responder, mas não havia palavras que consertassem aquela frase. Davi estava no galpão abandonado onde dormira pela primeira vez, quando fugira do abrigo, anos atrás. O chão estava mais sujo, os restos de colchão mais gastos, mas ainda era seu território seguro. Comia pouco, falava menos ainda. Revezava os horários de sono com o medo de ser encontrado. No 4º dia, uma menina de rua, amiga de tempos antigos, apareceu trazendo um pacote de bolachas e uma garrafinha de suco. Tão procurando você. Sempre tão, ele respondeu. Mas é sério, a menininha, a Isa, dizem que tá doente, tá internada. Davi parou de mastigar, ficou olhando o nada. Ela chorou muito, a menina completou. Você era o único amigo dela. Davi fechou os olhos e, pela primeira vez desde que partira, sentiu vontade de voltar. Não por culpa, mas porque algo dentro dele não suportava vê-la sofrendo. O hospital tinha cheiro de álcool e silêncio. Henrique estava na recepção quando ouviu os passos apressados e o portão automático se abrir. Davi surgiu suado, com o cabelo bagunçado, a mochila velha pendurada em um dos ombros. Os dois se encararam. Nenhuma palavra, apenas o ar entre eles, denso. Henrique deu um passo à frente. Ela tá no quarto 405, 3º andar. Davi assentiu. Subiu sem pedir ajuda. Quando entrou no quarto, Isabela dormia. A máscara de oxigênio cobria parte do rosto. A TV estava ligada, mas sem som. Uma enfermeira organizava as medicações. Quem é você? Perguntou ela. Amigo dela, Davi respondeu. A enfermeira analisou por um segundo, mas viu os olhos do menino fixos nela com uma ternura só possível em quem faz parte da dor. Fica pouco. Ela precisa descansar. Davi sentou-se ao lado da cama. Pegou a mão pequena da menina. Ficou ali, calado. Isabela abriu os olhos devagar. Você voltou? Davi apertou sua mão com leveza. Desculpa, ele disse, num sussurro. Ela sorriu, ainda fraca. Não precisa. Naquela noite, Henrique dormiu na poltrona do corredor. Quando acordou, viu Davi deitado ao lado da cama, no chão, com um cobertor sobre os ombros. Isabela dormia profundamente. Ele não disse nada. Apenas sentou-se, em silêncio. Sabia que a ligação entre os dois era maior que qualquer explicação. E que, às vezes, um simples desculpa é mais verdadeiro do que todas as promessas do mundo. Henrique desceu do carro com os documentos em mãos. A pasta cinza estava gasta nas bordas, as folhas organizadas com marcadores coloridos. Nos últimos dias, ele passara madrugadas inteiras, vasculhando papéis antigos, extratos, movimentações bancárias. O que começou como uma desconfiança silenciosa agora era um buraco aberto no passado e no legado de Clara. Ele entrou no prédio onde Vitória trabalhava agora, como consultora em uma empresa de eventos sociais. O ambiente era frio, decorado com quadros genéricos e plantas artificiais. Ela o recebeu no saguão com um sorriso ensaiado.
Henrique, que surpresa! Precisamos conversar. Agora. Ela hesitou, mas o olhar dele era firme. Não havia espaço para gentilezas. Subiram até uma sala de reuniões. Henrique colocou a pasta sobre a mesa. Abriu, espalhou os papéis sem cerimônia. Reconhece esses documentos? Vitória se aproximou. O que é isso? Transferências bancárias. Uma conta em nome do Projeto Clara Esperança, criada 6 meses antes da morte dela. Mas Clara nunca autorizou essa conta. Nunca assinou esse CNPJ. Ela empalideceu. Isso é um mal-entendido... Não, isso é fraude. O nome dela foi usado para desviar parte da herança que deveria ser destinada ao abrigo. E sabe o que é pior? Você foi a única que tinha acesso ao setor jurídico da fundação enquanto Clara estava doente. Vitória tentou manter a compostura. Eu só segui ordens. Não foi ideia minha. Eu... De quem então? De mim. Vai tentar jogar em mim agora? Ela ficou em silêncio. Henrique continuou. Eu pedi auditoria. E vou levar isso à imprensa, ao Ministério Público, aos patrocinadores da fundação. Isso vai arruinar tudo. A imagem da Clara vai expor quem sujou o nome dela, não quem tentou honrá-lo. Vitória suspirou. Um instante breve de rendição. Você não entende. Ela estava obcecada com aquele menino, com aquele projeto. Ia destruir tudo que vocês construíram juntos. E você achou que podia proteger o quê exatamente? Um império de aparência? Ela não respondeu. Apenas virou de costas, encarando a janela como se houvesse uma saída do lado de fora. Henrique recolheu os papéis, guardou com calma. O tempo das máscaras acabou, Vitória. Saiu sem esperar resposta. No dia seguinte, a notícia explodiu nos portais. Escândalo em fundação social. Ex-babá da família Almeida é acusada de desviar verba de projeto infantil. Herança de Clara Almeida foi usada em conta fantasma. Investigação em curso. Henrique Almeida promete reconstruir abrigo idealizado por esposa falecida. Jornais, rádios, redes sociais, todos comentavam. A imagem de Clara ao lado de crianças estampava manchetes, e Davi aparecia em uma das fotos antigas, meio de lado, reconhecível apenas para os atentos. No apartamento, Davi assistia à TV em silêncio. Trocava os canais nervosamente, incomodado com sua própria exposição. Henrique chegou com sacolas de mercado. Colocou sobre a mesa. Percebeu o olhar do menino. Você viu? Estava passando em tudo. Henrique assentiu. Tirou os alimentos da sacola, como quem preenche o silêncio com gestos simples. Ela te traiu também, né? Henrique parou. A Vitória? Davi balançou a cabeça. Não. A Clara. Não ter te contado tudo. Henrique respirou fundo. Acho que ela tentou. Mas eu era bom em não ouvir o que não queria saber. Davi não respondeu de imediato. Depois, sentou-se à mesa. Você está mesmo fazendo isso? Por ela? Henrique o olhou nos olhos. Também por mim. Porque só agora eu entendi o que ela via que eu não via. E porque acho que você merece justiça. Clara merece. As outras crianças também. Davi puxou uma maçã da fruteira. Deu uma mordida. Manteve os olhos no chão. Eu ainda não confio em você. Eu sei. Mas hoje, confio um pouco. Henrique sorriu. Já é mais do que eu merecia. Naquela noite, Davi ficou até mais tarde na sala. Assistiu um documentário com Henrique e Isabela. Riu de uma piada. Comentou uma cena. Cochilou com a cabeça encostada na lateral do sofá, sem perceber. Henrique cobriu o menino com um cobertor e ficou observando. Não como quem vigia, mas como quem aprende a ver, finalmente, quem sempre esteve ali. A camisa do uniforme incomodava. A gola arranhava o pescoço, as mangas apertavam os ombros, e o brasão bordado do colégio parecia gritar que aquele lugar não era dele. Davi caminhava pelo pátio da escola, como quem atravessa um campo minado, com olhos atentos, passos contidos e a sensação de estar sendo vigiado. Isabela o puxava pela mão. Finge que você já estudava aqui, sussurrou. É só andar reto e não falar muito.
Isso eu já sei fazer, respondeu Davi com um meio sorriso. A diretora o esperava na entrada da sala. Uma mulher de meia idade, magra, com voz mansa e postura rígida. Estava acompanhada de 2 outros professores e de alguns alunos que, curiosos, observavam o novo garoto com olhares curiosos e outros julgadores. Pessoal, esse é o Davi. Ele vai estudar com vocês a partir de hoje, anunciou a diretora. Sejam gentis. Ninguém respondeu. Davi não esperava menos. Nas primeiras semanas, ele foi invisível e, ao mesmo tempo, escandalosamente visível. Ninguém lhe dirigia a palavra nos intervalos. Nas aulas, sentava sempre na lateral da fileira perto da porta. Quando respondia certo, riam. Quando errava, cochichavam. Nunca diretamente, mas ele ouvia. É o menino do vídeo. Dizem que ele morava na rua. Imagina o cheiro da casa dele. Davi não reagia. Apenas registrava. No caderno, fazia anotações caladas. No recreio, comia o que levava de casa e evitava a cantina. No banheiro, lavava o rosto várias vezes ao dia. Era uma forma de se lembrar de que ainda existia. Isabela tentava protegê-lo, mas era uma criança. E crianças também sentem o peso da exclusão social, ainda que não saibam nomear. Na terceira semana, durante a aula de artes, um garoto chamado Bento rasgou propositalmente o desenho de Davi. Foi sem querer, disse, com um sorriso cínico. Davi não respondeu. Apenas pegou os restos de papel, jogou no lixo e saiu da sala em silêncio. Na reunião de pais, marcada para aquela mesma tarde, Henrique compareceu. Estava cansado, com o paletó amarrotado, mas atento. No meio da discussão sobre o comportamento das crianças, uma mãe levantou. Com todo o respeito, Sr. Henrique, entendo seu gesto de caridade, mas essa integração forçada pode ser prejudicial para os outros alunos. Henrique respirou fundo. A senhora está sugerindo que meu filho é um problema? Ela gaguejou. Eu não quis dizer filho... Mas ele é, cortou Henrique. Ele mora comigo, divide a casa com a minha filha, frequenta a mesma escola, tem os mesmos direitos. A diferença é que ele sabe o que é lutar por comida. Talvez por isso ele seja o único que ainda não aprendeu a desprezar o diferente. Silêncio. Outro pai, tentando apaziguar, interveio. É uma situação delicada. As crianças são cruéis sem querer. Henrique virou-se para ele. Elas são reflexo do que veem em casa. A diretora tentou encerrar o assunto, agradecendo a presença de todos. Na saída, Henrique passou pelo mural da escola. Entre fotos de viagens e campeonatos, uma imagem nova havia sido fixada. Uma pintura feita por Davi. Cores fortes, formas ousadas e, no canto inferior direito, uma assinatura hesitante. Davi soube da reunião no dia seguinte. Henrique não lhe contou. Mas os sussurros mudaram de tom. Já não riam, cochichavam com receio. Alguns passaram a evitá-lo mais. Outros apenas o observavam à distância. Na hora do almoço, Isabela entregou um bilhete dobrado em 4. É do meu pai. Davi abriu. 3 palavras. Eu fiquei, sempre. Ele guardou o papel no bolso e naquele dia, pela primeira vez, não almoçou sozinho. À noite, Henrique encontrou o papel sobre a mesa da sala. Davi havia deixado junto de um novo desenho. Era um retrato. 3 pessoas. Um homem, uma menina e um menino de cabeça baixa com um laço vermelho no braço. No verso, uma frase. Ainda não sou parte, mas não me sinto fora. Henrique leu. E ficou ali, imóvel, com os olhos marejados, tentando não deixar que o peso da emoção desabasse de uma vez. Porque ele sabia, o pertencimento não começa com aplausos, começa com permanência. Davi chutava pedrinhas pelo jardim como se tentasse derrubar algo invisível. Era o fim da tarde, e o sol se estendia por entre as folhas com uma luz dourada que não combinava com o que ele sentia por dentro. Isabela surgiu do nada, sentando-se no degrau da varanda com um pote de iogurte e 2 colheres. Quer? Davi olhou de canto. Já comi. Não perguntei isso.
Perguntei se quer. Ele deu de ombros e se sentou ao lado dela. Pegou a colher. Ficaram os dois ali, comendo devagar, sem dizer nada. Até que Davi falou. Eles me tratam como bicho de circo. Isabela o encarou. Na escola? É. Quando me ignoram, parece que querem que eu suma. Quando me olham, é tipo... Olha o milagre ambulante. Como se eu fosse uma história triste que alguém salvou. Mas meu pai defendeu você. Não muda o que eu sinto. Ela ficou em silêncio. Ele continuou. Não é para mim. Esse mundo, essa escola, essa gente. Vai fugir de novo? Não. Só não quero mais fingir que me encaixo. Ela assentiu devagar. Vai contar para ele? Henrique estava na sala de estar, lendo documentos do projeto do novo abrigo, quando Davi se aproximou. Parou na porta. Não entrou. Posso falar? Henrique ergueu os olhos. Claro. Quero sair da escola. Henrique fechou a pasta. Posso perguntar por quê? Porque lá não é meu lugar. Eu sou o cara do vídeo, o cara do milagre, o cara do coitado. Não sou colega, não sou nada. Tô cansado de segurar isso para ninguém notar. Henrique assentiu com calma. Ok, se não quiser voltar, tudo bem, mas queria te propor outra coisa. Davi cruzou os braços. Que coisa? Henrique estendeu os documentos. Isso aqui é o início da reconstrução do abrigo. O da Clara. Eu queria que você participasse, não como símbolo, mas como cabeça, como alguém que entende o que realmente importa lá dentro. Davi se aproximou devagar, pegou os papéis, olhou por cima, viu plantas arquitetônicas, fluxogramas de atividades, cronogramas de doações. Isso aqui parece um banco, murmurou. Henrique riu. Foi o jeito que encontrei de organizar, mas talvez não seja o jeito certo. Davi puxou uma cadeira, sentou-se de frente para ele. Se eu entrar nisso, vai ser do meu jeito. Sem burocracia, sem evento social, sem campanha com logo dourado. Combinado. E sem mudar o nome. Henrique franziu o senho. Qual nome? Casa Clara. Henrique sorriu. Não tem outro nome possível. Davi relaxou um pouco no encosto. Se a gente fizer isso certo, pode ser o tipo de lugar que ela queria. Não um prédio bonito, um lugar que escuta, que acolhe sem fingir, sem tentar transformar a gente em outra coisa. Henrique balançou a cabeça respeitoso. É por isso que eu quero você nisso. Davi ficou em silêncio por um instante. Se der errado, não vou fugir, mas também não vou fingir que tá certo. Feito. Aperto de mãos. Nos dias seguintes, Davi mergulhou nos desenhos da nova Casa Clara. Passava horas no escritório, recortando papéis, listando sugestões, criticando com veemência os cômodos decorativos e exigindo espaços para oficinas manuais, áreas de descanso e uma sala de escuta. Sem câmeras, sem espelhos falsos, sem ficha de avaliação. Henrique observava com fascínio discreto. Via ali o início de algo maior do que uma construção. Era uma reconstrução de Clara, de Davi, de si mesmo. Certa noite, enquanto Isabela dormia e a casa mergulhava no silêncio, Davi bateu à porta do escritório. Só uma coisa. Henrique largou os papéis. Diga, obrigado por não ter me empurrado de volta para a escola. Por não ter dito que era obrigação, que era meu futuro, que era o único caminho. Você já ouviu isso muitas vezes? Demais. Henrique assentiu. Talvez seja a hora de construir caminhos novos. Davi mordeu o canto do lábio contido. Tô tentando acreditar nisso. Henrique levantou-se. E eu tô aqui para construir com você, não para te empurrar. Os dois se encararam. E por um breve segundo, nenhum dos dois se sentiu fora do lugar. O carro parou em frente ao terreno cercado por mato alto e entulho. O portão de ferro estava pendurado, enferrujado, aberto por um lado como uma boca cansada. Henrique desligou o motor, mas não disse nada, apenas esperou. Davi desceu primeiro. O tênis afundou levemente na terra solta da calçada. Ele parou diante do portão, olhando com atenção cada rachadura do muro, cada mancha no concreto que antes fora tinta viva.
Os olhos vagaram devagar, como se buscassem algo que só ele sabia identificar. É mais pequeno do que eu lembrava, murmurou finalmente. Henrique desceu também. Fechou a porta devagar e se manteve a 2 passos de distância, respeitando o espaço e o momento. A maioria dos lugares da infância parece maior, disse. Davi não respondeu. Apenas passou por baixo do portão torto e entrou. Caminhar por ali era como andar por dentro de uma memória gasta. O mato invadira o antigo pátio, escondendo o que antes fora área de recreação. No chão, pedaços de brinquedos quebrados, um carrinho sem rodas, um urso de pelúcia sem cabeça, tudo comido pelo tempo e pela chuva. As paredes do refeitório estavam cobertas de rabiscos. Não era arte, era sobrevivência. Nomes, datas, apelidos, alguns riscados, outros sobrepostos. No fundo, um grafite colorido resistia à umidade. Um coração desenhado com letras infantis. Dentro, um nome. Mica. Davi tocou o coração com a ponta dos dedos. O Mica tinha medo de dormir sozinho. Ele batia na porta do quarto de qualquer um, só para deitar no chão. Nunca dormia na cama dele. Quando a Clara viu, nunca mais mandou ele voltar para o lugar. Henrique se aproximou. E o que aconteceu com ele? Sumiu, como a maioria. Davi continuou andando. Atravessou o corredor que ligava os dormitórios, chutou um caco de telha e parou diante de uma sala onde o teto desabava parcialmente. No chão, um colchão velho e uma estante tombada. Um desenho em uma folha plastificada pendurado com um prego torto. Um sol com olhos, boca e pernas finas. Esse era do Marcelo, disse quase sorrindo. Ele dizia que todo quarto tinha que ter um sol, mesmo se fosse desenhado, mesmo de noite. Ele ainda está por aí. Dizem que foi para longe, outros dizem que morreu, mas o sol dele ainda está aqui. Então, ele também. Henrique apenas assentiu. Davi abriu a mochila, tirou um caderno grosso e um estojo. Sentou-se no chão, cruzou as pernas e começou a rabiscar. Eu quero começar agora. Henrique não se mexeu. Tudo bem, vai ser assim. Janelas largas, mas não muito altas. Ninguém gosta de janela em cima da cabeça. Dá sensação de cela. E os quartos, todos iguais. Sem quarto melhor para quem se comporta. Isso não existe. Aqui, todo mundo sobrevive igual. Enquanto falava, desenhava com precisão, linhas retas, setas, círculos com legendas. Já havia pensado naquilo antes. Estava pronto, mesmo sem nunca ter dito em voz alta. E o refeitório tem que ter fruta. Clara dizia que criança que come fruta todo dia aprende a acreditar que merece coisa boa e que suco não é sobremesa. Henrique sorriu sem interromper. Ouvia como quem escuta uma música esquecida. A sala de escuta tem que ser assim. Davi virou a folha. Sem cadeira, sem mesa. Almofada no chão. Uma luz só. E nada de câmera escondida. Nem microfone. As pessoas precisam falar quando sentem, não quando mandam. E o nome dos quartos? Com nomes de quem passou aqui, não nome de doador. Primeiro quarto vai chamar Marcelo. Segundo, Mica. Depois, Anderson, Lu, Beth. Um por vez. Henrique puxou o caderno de anotações que carregava e começou a escrever também, copiando os desenhos de Davi. Não queria que nada se perdesse. Quer deixar isso aqui antes de demolir? Davi franziu o senho. Deixar o quê? Esses nomes, essas marcas, esses grafites. Pintar por cima seria um erro. Clara anotava tudo. Nunca deixava os nomes sumirem. Acho que você também não vai querer que eles desapareçam. Não, eles ficam. Mesmo que o prédio caia, eles ficam na fundação. Vão estar lá, enterrados, mas vivos. Henrique assentiu. Então vamos catalogar tudo, cada nome, cada desenho. Depois a gente imprime, eterniza, espalha pelas novas paredes. Davi ficou em silêncio um tempo. Depois disse, eu pensei que não ia voltar aqui nunca mais. E agora estou desenhando a planta do lugar. Esquisito, né? Pode ser esquisito, ou pode ser justo.
Talvez seja os dois. Eles passaram o resto do dia catalogando o que podiam, nome por nome, escrevendo com caneta grossa em folhas presas a uma prancheta. Henrique tirava fotos de cada parede com o celular, enquadrando cuidadosamente cada grafite, cada rabisco. Davi subia em tijolos para alcançar nomes no alto. Parava às vezes só para respirar. Quando o sol começou a baixar, sentaram-se lado a lado no degrau da antiga entrada principal. Já pensou que daqui uns anos vai ter criança entrando por aqui achando que sempre foi bonito? Davi respondeu sem olhar. É, e a gente vai saber que não foi. Henrique o olhou. Você quer estar aqui quando ela abrir? Davi pensou. Depois deu um meio sorriso. Quero, mas só se tiver fruta no café. Henrique estendeu a mão. Prometido. Davi apertou. De volta ao apartamento, Davi entrou no quarto e tirou da mochila um dos desenhos que fizera. Fixou na parede acima da cama com fita crepe. Era uma casa de janelas abertas, com um muro baixo e uma árvore no meio do pátio. Um grupo de crianças sorria, nenhuma com rosto definido. Mas no alto, acima da porta, estava escrito: Casa Clara, onde ninguém precisa fingir. Henrique passou pelo corredor e viu o desenho. Parou na porta, sem dizer nada, sorriu. E naquele instante soube, os alicerces daquela casa já estavam erguidos, não no cimento, mas no coração de um menino que se permitiu ficar. Era uma manhã nublada quando Lúcia, amiga de longa data de Clara e arquivista da antiga fundação, ligou para Henrique. Eu encontrei os vídeos, Henrique. Aqueles registros antigos das oficinas que a Clara fazia com as crianças. Estavam num HD velho, escondido no fundo de um armário da sala de mídia. Não tive coragem de apagar. Henrique ouviu em silêncio. Tem um em especial? Lúcia hesitou. Acho que você precisa ver com Davi. Não quero dar spoiler, mas é importante. No fim do dia, ele levou o HD para casa. Esperou Isabela dormir. Davi estava na sala, desenhando com canetinha sobre o mapa da futura Casa Clara. Henrique entrou devagar, o aparelho em mãos. Lúcia mandou isso, disse. Davi olhou para o HD. Seu corpo enrijeceu levemente. É coisa da Clara? Henrique assentiu. Davi empurrou o caderno, acomodou-se no sofá e cruzou os braços. Então liga logo, antes que eu mude de ideia. Henrique conectou o cabo ao notebook. A tela se iluminou com pastas antigas, datas de 2017, 2018 e pequenos vídeos com títulos simples. Oficina de Desenho 01, leitura com voluntários, testemunhos. Escolheu o último. O vídeo começou com chiado de microfone e imagem trêmula. Depois, estabilizou. Clara, sentada numa sala iluminada por luz natural, com o cabelo preso em um coque simples, usava uma blusa bege e um lenço colorido no pescoço. Parecia cansada, mas havia algo luminoso nela. Hoje, eu queria falar sobre um menino específico. Não posso dizer o nome dele, mas ele carrega o mundo nos ombros como se fosse um adulto pequeno. Ele não pede ajuda, não aceita elogios, mas quando sorri, e são raros os sorrisos, ele ilumina o espaço inteiro. Davi se ajeitou no sofá, o maxilar contraído. Ele tem olhos atentos, como se esperasse que tudo desse errado a qualquer momento. Nunca dorme primeiro. Nunca pega o primeiro prato, mas é o primeiro a dividir quando tem pouco. Ele finge que não sente, mas sente tudo, talvez mais do que os outros. Henrique virou lentamente a cabeça para Davi. O menino estava imóvel, os olhos vidrados. Eu tento alcançar esse menino todos os dias. Às vezes consigo por segundos, às vezes ele foge com o olhar. Mas eu prometi para mim mesma, enquanto eu puder, vou estar ali. Não para consertar ele, mas para segurar a dor junto, nem que seja em silêncio. O vídeo tremulou. Clara baixou os olhos. A câmera foi desligada. Davi se curvou para frente, escondeu o rosto nas mãos. Silêncio por alguns segundos. Depois, os ombros começaram a tremer. Foi a primeira vez que Henrique o viu chorar.
Não era um choro alto, nem desesperado. Era contido, travado, como se os sentimentos há tanto represados estivessem buscando frestas por onde escorrer. Henrique não falou nada. Sentou-se ao lado dele, esperou. Davi não disse palavra, mas, sem olhar, estendeu a mão para o lado. Henrique a segurou. Ficaram assim por longos minutos, sem explicação, sem julgamento. Apenas dois seres humanos partilhando o peso de uma ausência e a força de uma lembrança. Depois de um tempo, Davi falou, quase num sussurro. Ela sabia que era eu, mesmo sem dizer. Henrique apertou levemente a mão dele, e ela deixou isso registrado para você, sabendo que um dia você ia estar pronto para ouvir. Eu achava que ela ia embora sem deixar nada. Ela deixou o suficiente para te lembrar que nunca te soltou. Davi fungou, limpou o rosto com a manga da blusa. Eu queria que ela tivesse me dito aquilo, olhando no meu olho. Talvez ela tenha dito, só que você ainda não estava pronto para escutar. Davi olhou para Henrique, os olhos ainda vermelhos. E agora? Agora você sabe. Silêncio. E você? Henrique o encarou. Eu? Você tá mesmo aqui? Não só por causa dela? Henrique respirou fundo. Eu tô aqui por ela, mas também por você, porque eu tô aprendendo a ser pai do seu jeito, não do meu. Davi assentiu lentamente. Tá indo bem, meio desajeitado, mas bem. Henrique riu aliviado. Naquela noite, Davi imprimiu uma foto da tela congelada com o rosto de Clara no vídeo. Colou no canto da parede do quarto, perto do rascunho da casa Clara. Embaixo, escreveu com letra torta. Ela sabia. E dormiu. Talvez pela primeira vez em paz. O terreno estava limpo, o entulho removido. Apenas uma base de concreto marcava o início da nova construção. As estacas ainda estavam sendo fincadas, os caminhões circulavam com barulho constante e as conversas entre pedreiros misturavam-se ao som de martelos, serras e gritos de comando. Davi chegava todos os dias cedo, mochila nas costas, caderno em mãos. Ele conferia os desenhos, os alinhamentos das janelas, a largura dos corredores. Às vezes discutia com o arquiteto, outras vezes com o empreiteiro, exigindo ajustes mínimos que só ele via, mas que tinham para ele um significado quase espiritual. Henrique observava de longe, não interferia, apenas acompanhava. Certa tarde, enquanto o sol começava a se esconder atrás dos prédios, Davi chamou Henrique para um canto do terreno onde ainda havia sombra e silêncio. A gente precisa decidir o nome oficial, disse com firmeza. Henrique assentiu. Havia adiado aquilo por respeito. Alguma sugestão? Davi tirou uma folha do caderno. Era um cartaz rabiscado com lápis preto, simples, direto. Casa Clara. Henrique olhou o papel. Engoliu em seco. Clara sempre quis isso, disse Davi. Um lugar que não fosse sobre caridade, mas sobre permanência. Onde a gente pudesse ser gente e só tem um nome que faz sentido. Henrique pegou a folha das mãos do menino. Passou os dedos pelas letras tortas. Casa Clara, repetiu. Vai ser esse, para sempre. A notícia da reconstrução começou a circular. Jornais locais, blogs de bairro, até veículos maiores. Todos queriam cobrir a transformação da vida de Davi e a homenagem à falecida Clara. Manchetes variavam entre o comovente e o sensacionalista. De menino de rua a cofundador de abrigo. Conheça Davi, o rosto da nova Casa Clara. Projeto social criado em memória de Clara Almeida se prepara para inauguração com a ajuda do menino que ela tentou adotar. Repórteres começaram a ligar. Influenciadores pediram visitas exclusivas. Um canal sugeriu um documentário com tom emocional, lágrimas e reviravoltas. Até um reality show foi proposto. Davi recusou todos. Isso aqui não é circo, disse firme. Não é para engajamento. É da gente, de quem morou aqui, de quem vai morar. Henrique ficou em silêncio por um momento. Se você quiser, eu posso gerenciar isso. Dizer não por você. Não.
Eu quero dizer não com a minha própria boca. Eles têm que ouvir da gente. Uma semana depois, uma coletiva de imprensa improvisada foi organizada na frente do terreno da obra. Henrique preparou um breve discurso. Mas antes de subir ao palanque, Davi tocou seu braço. Eu posso falar? Henrique hesitou por um segundo. Depois assentiu. Cedeu o microfone. Saiu de cena. Davi subiu, olhou a pequena multidão de câmeras e blocos de notas. Respirou fundo. Eu sou o Davi. Esse lugar está sendo construído porque alguém acreditou na gente quando ninguém mais acreditava. Essa casa é para quem não teve casa, para quem teve medo, fome, solidão. E agora vai ter fruta, almofada e escuta. Olhou em volta, os olhos marejados, mas a voz firme. Eu não quero que isso vire post bonito. Não quero influenciador entrando aqui de tênis caro para mostrar que ajudou. Ajudar não é vídeo, é presença, é estar junto. Então, se vocês querem contar essa história, contem direito, sem filtro, silêncio. Depois, aplausos tímidos. Depois, um vídeo gravado por um estudante viralizou. Legenda simples. O menino que disse não ao espetáculo e sim à verdade. Nos dias seguintes, páginas de ativismo social, grupos de educadores, até artistas, começaram a compartilhar o vídeo. Não pela dor, mas pela lucidez. Esse menino nos lembrou o que é dignidade, dizia uma legenda. Casa Clara é sobre escuta. E a gente precisa escutar mais, dizia outra. Henrique entrou no quarto de Davi naquela noite. O menino estava deitado, lendo uma HQ. Foi corajoso o que você fez. Não foi coragem, foi cansaço. Mesmo assim, foi forte. Davi o encarou por um segundo. Você ainda está comigo nisso, né? Mesmo com os jornais achando que sou complicado? Henrique riu baixo. Nunca estive tão com alguém como tô com você. Davi voltou à leitura. Mas um pequeno sorriso surgiu no canto da boca. Na manhã seguinte, Davi colou na porta da entrada do canteiro de obras uma placa feita à mão, escrita com tinta azul. Aqui nasce a Casa Clara. Respeito começa na fundação. E assinou em letras miúdas no canto inferior. Davi. Só Davi. Henrique observava Davi da porta do quarto em silêncio. O menino desenhava concentrado sobre a escrivaninha improvisada com tábuas de madeira reciclada, os fones no ouvido, uma das meias enrolada no tornozelo. Ali, naquele exato momento, ele parecia parte da casa. Parecia morador, não hóspede. Mas Henrique sabia que, legalmente, aquilo ainda não era verdade. Naquela mesma manhã, depois de semanas de reflexões, ele estivera no fórum da vara da infância. Saiu de lá com um envelope pardo. Dentro, os primeiros papéis do processo de guarda. Ao chegar em casa, sentiu o peso daquilo nas mãos. Era uma escolha, mas também um risco. Mais tarde, enquanto Isabela dormia e a televisão murmurava um noticiário qualquer, Henrique sentou-se à mesa com Davi. Preciso conversar com você, disse com cautela. Davi largou o copo de suco. O que foi? Henrique hesitou por um segundo. Depois tirou o envelope da pasta. Colocou sobre a mesa, entre eles. Hoje eu entrei com o pedido formal de guarda. Davi não respondeu de imediato. Olhou para o envelope como se ele carregasse um tipo de veneno. Você quer ser meu pai? Henrique respirou fundo. Quero, mas não se trata de querer ter um filho. Trata-se de querer estar com você. Legalmente, com todos os direitos, com toda a responsabilidade. Davi encostou as costas na cadeira. Cruzou os braços. E por que agora? Henrique demorou. Depois disse, porque agora eu entendo o que isso significa. Porque agora eu não estou fazendo isso por pena, nem por obrigação. Estou fazendo porque eu estou aqui. Davi o encarou nos olhos. Você está fazendo isso para mim ou para você se perdoar? A pergunta caiu como uma pedra no centro da mesa. Henrique congelou. As palavras evaporaram. Ele abriu a boca, mas nada saiu por um tempo. Eu não sei. Davi não sorriu, não gritou. Apenas abaixou os olhos. Quando você souber, me conta.
Levantou e saiu da sala, deixando o envelope ali. Henrique ficou sentado. O silêncio da casa agora parecia ecoar. A dúvida estava ali, concreta, latente, insuportavelmente honesta. Nos dias seguintes, os dois seguiram morando juntos, trabalhando no projeto, jantando na mesma mesa. Mas havia uma tensão tênue, uma camada nova na convivência. Davi não mencionava mais o processo, Henrique tampouco. Mas a pergunta ficava: para quem você está fazendo isso? A assistente social designada para o caso visitou o apartamento. Fez perguntas delicadas, observou os dois juntos, anotou tudo em uma prancheta. E o que você sente por ele? Perguntou a Henrique, na última pergunta do relatório. Henrique hesitou. Depois respondeu: não sei descrever, mas eu sei que se ele sair dessa casa, vai levar uma parte de mim que eu não sei onde guardar. Ela anotou em silêncio. Na semana seguinte, Davi entrou no escritório e jogou uma folha sobre a mesa. Se um dia a juíza perguntar se eu aceito, essa é minha resposta. Henrique pegou a folha. Era um texto curto, manuscrito com letras firmes. Eu não pedi um pai, mas ele ficou. Quando era mais fácil desistir, ele ficou. Então talvez, mesmo que eu não tenha pedido, ele tenha se tornado isso. Mesmo se doer. Mesmo se eu demorar para chamar de pai. Henrique leu mais de uma vez. Sentiu os olhos queimarem. Quis abraçar, mas não se moveu. Davi disse antes de sair: mas ainda não me chama de filho. Henrique assentiu. Nunca vou chamar algo que você não quiser ser. Davi fechou a porta do escritório. Mas dessa vez, não com força. Apenas o suficiente para que o ar circulasse. Na mesa da juíza, semanas depois, o processo de guarda seguiu com parecer favorável. Mas a dúvida plantada por Davi não saiu da mente de Henrique, porque no fundo, talvez a paternidade mais sincera seja aquela que se constrói mesmo sob a dúvida, mesmo quando o filho não pediu. A placa foi parafusada na fachada minutos antes do primeiro ônibus estacionar. Casa Clara, dizia em letras simples, com um traço fino por baixo. Nada de dourado, nada de fonte pomposa. A escolha foi de Davi. Nome de coisa real não precisa de enfeite. No pátio recém-pintado, almofadas coloridas foram espalhadas sob a árvore central, a mesma que Davi pediu para manter, mesmo quando o engenheiro sugeriu derrubar. A árvore fica, ele dissera. Ela viu tudo acontecer. Ao redor, mesas com frutas cortadas, sucos naturais, brinquedos de madeira. Tudo pensado para ser acessível, bonito e principalmente acolhedor. Nada ali gritava caridade, gritava presença. Isabela, de vestido simples e tênis, correu de um lado para o outro ajudando os voluntários, enquanto Henrique ajustava discretamente os detalhes finais. E então eles chegaram. O primeiro grupo. Crianças de rua, olhos alertas, passos contidos, roupas misturadas, mas uma coisa em comum. O olhar desconfiado, o corpo em prontidão, como quem não sabe se deve entrar ou correr. Davi foi ao portão pessoalmente. Estava com camiseta preta, calça larga, o cabelo preso com uma faixa azul. Carregava nas costas a mesma mochila de sempre, agora cheia de papéis, desenhos e uma muda de roupa extra. Caso alguém precise. Oi, disse, olhando nos olhos de um menino mais novo, talvez 8 anos, que segurava uma garrafa plástica amassada como quem segura um escudo. Você está em casa agora. O menino não respondeu, mas não recuou. Aqui ninguém vai te perguntar o que você fez antes. Aqui a gente começa do agora, completou Davi. Você entra quando quiser e sai quando precisar respirar. A porta vai estar aberta. O menino entrou e logo outros vieram. Henrique assistia de longe, braços cruzados, olhos marejados. Ele viu as crianças sendo conduzidas para os quartos, sendo apresentadas às salas, a de escuta, a de desenho, a de descanso, todas com placas escritas à mão, cada uma com um nome que carregava uma história esquecida por outros. Marcelo, Mica, Lu, Anderson. A última sala era a Sala Clara, e ali, na entrada, havia uma moldura com a imagem dela, tirada do vídeo antigo, e uma frase:
Ninguém é invisível. Foi Isabela quem sugeriu que Davi dissesse algumas palavras. Ele resistiu. Não sou bom com microfone, mas você é bom com verdade, disse ela. A pequena cerimônia informal aconteceu no pátio. Crianças sentadas nas almofadas, voluntários encostados nas árvores, alguns amigos próximos de Clara, Henrique e um gravador antigo ligado por precaução, caso alguém um dia precise ouvir isso de novo. Davi subiu em uma pequena mureta, olhou ao redor, respirou fundo, não segurava papel, não havia ensaio. Começou. Eu não preparei um discurso, porque esse lugar aqui não é lugar de fala pronta, é lugar de ouvir, de ficar. Olhou para os pequenos sentados no chão. Eu já dormi na rua, já fingi que não sentia frio para parecer forte. Já corri de gente que dizia que ia ajudar, já fiquei dias sem confiar em ninguém. E achei que ia ser assim para sempre. Pausou. A voz começava a embargar, mas teve uma pessoa, que não quis me consertar, que não quis me salvar, que só ficou, que só olhou para mim como gente. Ela se chamava Clara. Isabela apareceu ao lado da mureta e segurou sua mão. Não disse nada, apenas ficou ali. Essa casa é para lembrar que ninguém aqui precisa fingir, que se você precisar de silêncio, a gente tem. Se precisar de barulho, também. Se quiser chorar, tem almofada. Se quiser só dormir, tem cama. Mas principalmente, se você só quiser ficar sem explicar, sem sorrir, sem ser exemplo, a gente também vai entender. Henrique engoliu em seco. Não conseguia tirar os olhos de Davi. A Clara dizia que ninguém é invisível. E eu cresci achando que era. Mas agora... Davi olhou para as crianças. Agora eu sei que não sou, e quero que vocês saibam também. Desceu da mureta. Sentou-se no chão, como igual. Silêncio. Depois, um aplauso tímido. Depois, outro. E então, nada mais. Naquela noite, Davi caminhou pelos corredores. Estava tudo limpo, tudo fresco. Ainda cheirava a tinta, mas também a presença. Entrou na sala Clara, apagou a luz e deitou no chão. Henrique o encontrou ali uma hora depois, em silêncio, olhando o teto. Posso? Perguntou. Davi assentiu. Henrique deitou ao lado. Ficaram assim por um tempo. Obrigado, disse Henrique por fim. Davi virou o rosto, olhos abertos no escuro. Eu também fiquei. Henrique não disse nada, só ficou. E ali, naquela sala onde tudo começava, um lar foi selado, não por documento, mas por permanência. A luz da manhã entrava suave pelas janelas largas do novo apartamento. A cozinha ainda cheirava a pão recém-torrado e Isabela corria pela sala com a mochila escorregando do ombro. Davi, anda logo, a van vai buzinar. Ele apareceu no corredor com um copo de leite na mão, os cabelos bagunçados, a camisa semi-aberta. Ainda se recusava a usar uniforme. Era um acordo informal. Ele podia acompanhar Isabela até a escola uma vez por semana, mas só como observador. Henrique, sentado à mesa com o jornal, ergueu os olhos por cima dos óculos. Observador com sanduíche na mochila, já é o terceiro observador com fome que vejo essa semana. Davi deu um meio sorriso. Mas que o lanche deles falha, né? Sempre precavido. Sempre eu. À tarde, Davi lavava suas próprias roupas na área de serviço. Recusava-se a deixar que alguém mais fizesse isso. Se eu sujo, eu limpo, dizia. Na mesma tarde, saiu sozinho. Sempre avisava com bilhete curto preso na porta. Volto, não precisa buscar. Caminhava pela cidade como quem nunca deixou de pertencer às ruas, mas agora com um olhar diferente. Não mais alerta, apenas atento. Passava por praças, bancas, vielas. Sabia onde cada criança costumava se esconder. Às vezes, deixava algo em silêncio. Um pacote de bolacha, um bilhete, uma blusa dobrada. Não queria aparecer como salvador, só como alguém que lembrava. Num sábado à noite, Henrique o encontrou sentado no telhado do prédio, olhando para a cidade, os pés balançando no parapeito. Era uma visão familiar.
e ainda assim carregada de algo novo. Frio aí? Perguntou se aproximando. Um pouco. Henrique jogou uma manta sobre seus ombros e se sentou ao lado. Tá pensando em quê? Davi demorou. Tô tentando lembrar do tempo em que eu não tinha onde voltar, para ver se isso aqui é mesmo real, porque sei lá, às vezes parece sonho. E agora? Davi deu de ombros. Agora eu sei que se eu sumir por uns dias, alguém vai sentir falta. Que se eu voltar, vai ter café, Isabela rindo e você implicando com minhas roupas espalhadas. Agora eu sei onde voltar. Silêncio. Henrique limpou os óculos com a barra da camisa. Você ainda acha que não merece isso? Às vezes, mas agora eu deixo sentir mesmo assim, não fujo mais disso. Henrique sorriu. Você é o mesmo? Davi pensou. Não, mas também não virei outro. Sou eu, do meu jeito. Henrique assentiu. É tudo o que eu sempre quis. Davi o olhou, sem ironia. E eu só queria ficar. Agora eu fico, mas sem esquecer quem eu sou. Henrique passou o braço em volta do ombro dele. Pela primeira vez, Davi não se encolheu, só ficou ali. Na manhã seguinte, uma nova leva de crianças chegaria à Casa Clara. Davi estaria lá, como sempre, com sua mochila, sua presença calma e seu olhar direto. Ele ainda dormia com os tênis ao lado da cama, ainda trancava a porta do quarto, ainda gostava de silêncio antes de dormir. Mas agora, quando alguém batia na porta e perguntava se podia entrar, ele respondia: pode, a casa é nossa. O último quadro é Davi em cima do telhado novamente sozinho. O céu de fim de tarde avermelhado, a cidade embaixo pulsando. Ele fecha os olhos por um segundo, respira fundo e abre um pequeno sorriso, quase imperceptível, e diz em voz baixa para ninguém: agora eu sei onde voltar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até breve.